Olá, para você que não me conhece, meu nome é Jo Parente, sou psicóloga, filha temporã, neta, mas sobretudo eu super apreciadora do público 50 mais. E hoje vamos falar sobre obstáculos da comunicação com o idoso. Vamos lá? Existe algo que é a acessibilidade no mundo do idoso? No entanto, assim como a acessibilidade perpassa a nossa vida em vários aspectos, e há 8 aspectos de acessibilidade, assim como eu mencionei já em outro vídeo sobre acessibilidade urbanística, acessibilidade na arquitetura em nosso dia a dia, em uma cidade e nos estabelecimentos, existe também algo que se chama acessibilidade comunicacional. A acessibilidade que é na comunicação, e aqui eu falo na comunicação com o idoso, eu já percebi tanto na minha prática como psicóloga, nos grupos de estudo ao longo da faculdade, da pós, nos grupos de pesquisa também e nos casos clínicos já estudados, existem alguns ruídos na comunicação com o idoso no dia a dia dele. Eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos em comum que eu já identifiquei. Um deles é o intergeracional. Hoje, por exemplo, existe uma realidade que não podemos mais ir contra, que é todo o processo de informação está correndo no meio da internet. Ou seja, se você é aquela pessoa que fala, hoje todo mundo está com a cara virada para a tela, como falam. Gente, não tem como a gente ir contra isso. Toda a informação, toda a comunicação está se perpassando pela comunicação portátil, pelo celular, pela internet. Não tem como hoje você não estar com o celular ou voltado a ele. Geralmente, alguém que está em idade produtiva, idade de trabalho, ou está em alguma atividade que demanda uma atenção de pessoas de fora, não tem hoje como você não estar voltado para a tela de um celular. Seja para ir ver os seus e-mails, seja para ver perguntas de alguns colaboradores que estão entrando em contato com você, ou arquivo enviado pela internet. E algo que eu já percebi bastante é o quão isso é incômodo para o idoso. Eu acredito que tem que haver uma compreensão de ambas as partes, tanto do idoso que se irrita um pouco em não ter aquele acesso de olho para olho com aquela pessoa que está ao seu lado, mas que está na internet, está olhando para o celular, como aquela pessoa que está olhando para o celular entender que o idoso sente a presença quando você está ali presencialmente olhando para ele. Muitas vezes eu estava com a minha avó e eu entendia que as mensagens chegavam a mim e existe algo que a internet demanda da gente, que é o imediatismo. Então, se chegavam mensagens frequentes, constantes para mim, no entanto, eu limitava meu tempo disponível para elas. Não, estou com a minha avó nesse momento, então eu vou deixar acumular aqui o número de demandas no celular. Daqui a pouco eu pego meu celular e vejo e respondo a elas. Então é você ter essa consciência para você limitar, você ter aquele momento assim de mais presencial, mais disponível para o idoso, né? Para aquele olhar que ele sente necessidade de ter. Ao mesmo tempo, reconhecer que do lado da outra pessoa existe esse imediatismo. A minha pesquisa na época que culminou na minha monografia na graduação em psicologia era sobre a percepção temporal com a comunicação móvel. Se hoje eu tenho um celular, é normal que tudo corra dentro dele e normal que existe essa dimensão de tempo um pouco diferente. Não importa mais se eu estou em horário de almoço. Para a pessoa que está me fazendo uma pergunta pelo celular, supostamente eu posso responder ali. Já que eu estou com o celular, eu posso responder na mesma hora. No entanto, a outra pessoa que está aqui tentando se comunicar comigo precisa entender também que existe uma história do outro lado. Existe uma demanda de imediatismo, mas nem sempre eu posso corresponder a ele. A nossa própria percepção de tempo é alterada, porque se existe um imediatismo, significa que as coisas estão acontecendo de forma mais acelerada em um curto espaço de tempo. Então, a gente precisa ganhar consciência disso para melhorar a qualidade das nossas relações. Outro aspecto que causa ruídos, alguns obstáculos nessa compreensão, na comunicação, que garante uma acessibilidade comunicacional na relação com o idoso, na troca de ideias ou reunião, por exemplo. Se você está cuidando de um idoso, tem muitos assuntos em torno do idoso que são imprescindíveis ser discutidos, que você pode, de repente, fazer parte de algum
grupo com os seus irmãos para conversar sobre os seus pais, participar de alguns grupos para atualizar os outros em termos de cuidados daquele idoso. Nessa troca de mensagens é muito comum gerar ruídos, porque a fala verbal por áudio e a fala escrita não garante que você vá ser compreendido dentro da mensagem que você quer transmitir. Nesse aspecto, na comunicação, é muito importante você garantir alguns assuntos mais importantes que sejam conversados presencialmente, porque isso garante que você coloque uma série de linguagens que elas vão se somando na comunicação presencial, que você não pode garantir na comunicação portátil, naquela comunicação pelo telefone. Ainda nesse aspecto, né, da internet, quando você vê uma linguagem das aplicativos de banco ou de alguns e-mails que você recebe sobre assuntos importantes ou até de investimentos, os bancos têm se acostumado de se apropriar de terminologias que têm confundido o idoso. Se você acessar um banco por aplicativo, você pode fazer um Pix, que ele possibilita você fazer um Pix não debitando do seu saldo da sua conta, do dinheiro que está lá, mas através de um empréstimo. No entanto, muitos bancos não colocam essa terminologia empréstimo. Eu, por exemplo, já estive num banco com a minha mãe e eu vi a gerente se utilizando de uma linguagem totalmente amigável com a minha mãe, oferecendo coisas para ela como se fosse algo muito bom para ela, quase como se o banco fosse o melhor amigo dela. E eu olhei e falei, não, você está falando de um empréstimo com a minha mãe. No entanto, não era essa palavra usada para ela. Você que está nos 50 mais ou você que está acompanhando o idoso, fica atento porque o banco está vendendo algo. O banco tem uma relação comercial com você. Então, é muito importante se atentar à terminologia que os bancos estão usando nessa comunicação com o idoso. E existem algumas sutilezas nessa comunicação que não deixa tão claro para o idoso o que é que está sendo vendido ou transmitido para ele. Agora, me referindo ao nível de comunicação na vida diária com o idoso, aquele idoso que está necessitando de acompanhamento dos pais ou dos filhos, né, dos irmãos. Existe algo bem curioso que é quando tem aquele idoso com início de algum nível de demência. Às vezes nem demência, às vezes mesmo pela idade, pela memória que vai ficando entrando um pouco em defasagem, não necessariamente seja uma demência. E que existe um nível de repetição de perguntas que aquela pessoa que está em atividade constante começa a se irritar. Então, por exemplo, a minha avó, ela começou a me perguntar uma sequência de coisas repetidas e supostamente a pessoa começa a ficar cansada, começa a ficar irritada, começa a ser às vezes até um pouco impaciente com o idoso. No entanto, uma sugestão que eu dou é começar a criar respostas, brincar com isso. Se a minha avó perguntava, minha filha, você vai a São Paulo de carro? Aí eu, não, vó, vou de avião, a primeira vez. Minha filha, você vai para São Paulo de carro, não é? Vou, vou de carro, vai durar 3 dias a viagem. Então, começar a entrar numa brincadeira, numa leveza nessa comunicação diante dessa defasagem na memória, porque não vale a pena criar esse mal-estar de exaustão, de cansaço, de impaciência com o idoso. E outra coisa, um aspecto muito importante também nessa comunicação é você não infantilizar o idoso, porque, querendo ou não, começa a mudar aspectos na relação. Um filho que começa a ganhar uma função mais paterna ou materna, com o pai ou a mãe, pode começar a criar uma linguagem mais de paterna, quase de autoridade, ou mesmo de infantilizar. No entanto, o idoso que já passou algumas décadas ao alcançar a fase adulta, mesmo que ele demande um cuidado como às vezes uma criança, ele não é infantil. E lembrar que aquele idoso, ele ganhou uma sabedoria ao longo do tempo, uma capacidade outra que nada tem a ver com a fase infantil, né? Então, é não também acontecer de inutilizar esse idoso, não tratá-lo como inútil, incapaz. Muitos filhos têm começado a cuidar mais de alguns aspectos da vida dos pais, aspecto financeiro, organizar as contas da casa, mesmo os pais ainda muito ativos. E eu percebo a hesitação desses pais, quase uma ação reativa, um medo de se tornar inútil. Se você toma conta das contas do seu pai hoje, mesmo que ele ainda esteja muito ativo ou ativa, a mãe, deixá-lo a par mensalmente do que é que está entrando e saindo, do que é que está sendo administrado, para não deixá-lo se sentindo incapaz e inútil.
E, inclusive, na comunicação com o idoso, quando começa a frequência de consultas médicas, né, fisioterapeuta e outros profissionais. Você, idoso, deve lembrar quando você estimulava os seus filhos. Meu filho, se não entender alguma coisa que o professor esteja explicando em sala de aula, pergunte até você entender, até você sentir que aprendeu. A mesma coisa deve ser no consultório com o médico. Se um médico que muitas vezes assume uma linguagem mais técnica ou pressupõe que você esteja entendendo e se dá como satisfeito, se você não entendeu, pergunte até entender, porque muitas vezes o idoso precisa comunicar aos filhos sobre o que está acontecendo com ele. Ou se você é filho e está acompanhando os seus pais, você precisa às vezes comunicar aos seus outros irmãos sobre como é que foi a consulta com seu pai e sua mãe, porque às vezes existe uma pessoa que cuida, que está mais à frente desses cuidados. O nível de cuidador familiar é algo que vem ganhando mais ênfase hoje em dia. Então, a realidade que, inclusive, depois da pandemia, só deve ter aumentado. Inclusive, se você for um cuidador familiar, você também precisa se cuidar na mesma proporção. O idoso sente que você está cansado e ele fica triste com isso. Eu já vi um caso de uma idosa que não estava dormindo. E aí eu perguntei, o que é que aconteceu na casa dela? E aí o que é que aconteceu? Um filho brigou com a irmã e o idoso presenciou isso. E o idoso pode não ter entendido o conteúdo abordado, o que foi falado na hora, mas entendeu que houve um momento de tensão entre os dois. E ele vai guardando aquilo dentro dele, ficando triste, principalmente naquele momento em que ele não está mais capaz de resolver um assunto, de tomar a frente para resolver, para solucionar o problema dentro da própria casa. O próprio cuidado familiar comunica amor. A pessoa se sente agradecida, mesmo parecendo não entender muito o que está acontecendo, ela se sente sim cuidada. Da mesma forma que você comunica amor, ele está sentindo todo o ambiente em torno dele como elemento de comunicação. Um pai ou a mãe pode ter X filhos, mas só existe a metade desses filhos ou um filho desses tantos filhos que estão disponíveis para os pais. Um pai pode ter 9 filhos, mas nem todos 9 estão disponíveis para o pai. Você que está exercendo esse papel de cuidado, você é uma pessoa super corajosa, batalhadora e que vai deixar uma marca muito grande na história da pessoa que você está cuidando. Então, parabéns, mantenha força, firmeza. Eu sei que é muito difícil, e inclusive algo que eu percebi, assim, geralmente as pessoas que tendem a participar dos cuidados de um idoso, elas elaboram luto com uma facilidade maior. É como se elas tivessem feito tudo que estava ao alcance dela. Por isso que eu abri esse espaço público para a gente conversar sobre isso, para fazer você perceber que existe essa segunda chance, como na nossa comunidade segunda chance, de você verbalizar, de você se apresentar, de você repensar alguns aspectos nessa relação e para você repensar na sua própria existência também nesse processo. Se você é um cuidador familiar, eu imagino o quanto de coisas que você já tem que tentar entender todos os dias nesse processo, vários processos de luto. Mas se existe um irmão, uma irmã ou alguém da família que está mais omisso, tente ter um pouquinho de paciência, tentar entender o lado deles. Muitas vezes uma pessoa que não está participando desses cuidados diários, ou ela não pode, porque existe algo muito emergencial na vida dela diária, ou ela não quer, não exatamente porque ela não agrega valor a essa pessoa idosa, mas às vezes ela não suporta, não está preparada emocionalmente para assistir aquilo diariamente. Ou ela não sabe. É muito difícil ter essa habilidade, que inclusive é importante que você valorize que você tem. Essa habilidade nos cuidados com os idosos e na administração dos profissionais que estão cuidando dos idosos. Inclusive, ainda nesse âmbito de comunicação, eu imagino às vezes o quanto você deve se sentir sozinho, porque afinal de contas, o idoso às vezes não pode participar da sua exposição de angústias e de receios que você carrega todos os dias nesse processo. Às vezes tem até assuntos que são muito importantes que não sejam abordados na frente dele. Se você vai conversar com seus irmãos ou com
outras pessoas fazem parte desse processo de decisão, é importante que você não converse alguns assuntos na frente do idoso. Às vezes, você leva o idoso para uma consulta médica, você pode reservar um tempo para o médico avaliar esse idoso e pode depois deixar esse idoso na sala de espera com o atendente e entrar sozinho e manifestar suas angústias, seus receios, suas dores e conseguir expor mais isso, porque o idoso está ainda sentindo o que está acontecendo ao redor dele, mesmo que ele não saiba falar sobre isso. E da mesma forma, alguns assuntos ainda pesados para atualizar o idoso quanto a isso, né? Uma morte de um irmão desse idoso. Às vezes você tem que repensar, será que vale a pena comunicar sobre a morte do irmão para ele? Lembrando que esse é um espaço público em que eu manifesto sobre algumas experiências, não só minhas, pessoais, como de casos clínicos, como de pessoas que têm chegado a mim para compartilhar. Por isso que é importante que você também utilize desse espaço para compartilhar sua experiência, expor suas angústias, né? É um espaço completamente diferente de um ambiente de terapia, um ambiente terapêutico, que existe todo um método, né, mais científico, mais de abordagem clínica. Então, se utilize desse espaço livre para verbalizar, manifestar e entender também que são dimensões que estão acontecendo muito em comum nas pessoas que estão no cuidado com o idoso ou na vida em si do idoso. E perceber essas similaridades e que o que você está passando, muitas outras também estão passando pelas mesmas questões. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém que poderia agregar a nossa comunidade Segunda Chance. Deixe o seu like, ative o sininho, porque semanalmente eu tenho publicado aqui outras temáticas. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. O nosso conteúdo também está acontecendo no Instagram, no Facebook, com o nome joparente.psi. E até o próximo vídeo, a próxima temática.